O soldado descobre que Takei viveu a mesma manhã várias vezes, até encontrar o culpado de um ataque com bombas. Porém, no decorrer da lição, ele descobre muitas coisas sobre o experimento em que está inserido. Fala galera, hoje aqui no Resumindo Filmes, iremos acompanhar Contra o Tempo, então bora lá. Em um trem em direção a Chicago, o Capitão Coulter Stevens acorda confuso sobre a situação em que se encontra. E então uma mulher chamada Christina o chama de Sean enquanto conversa com ele. Notando como o estranho homem estava agindo, Christina pergunta o que havia acontecido, mas Coulter fala que realmente não conhecia a mulher. Ele então conta que é um capitão do exército, mas a mulher claramente não acredita, achando ser alguma brincadeira. O homem desiste de explicar e se levanta para sair do trem e verificar onde está. Assim que chega ao lado de fora, ele pergunta onde estavam para um estudante que ele acabado de entregar a carteira caída para um homem, e o jovem fala que ele estava em Chicago. Ao voltar para seu lugar, Coulter vê de relance seu reflexo no espelho, porém não reconhece a pessoa. Ainda assustado, ele se levanta e vai ao banheiro. Ao olhar no espelho, ele percebe que aquele não era seu corpo e checa a identidade, onde ele confirma não ser ele, mas sim Sean Fentress. Após sair do banheiro, ele e Christina estão conversando no corredor. Eles quase caem quando outro trem passa por eles, e de repente, o trem explode em chamas. De seguida, ao ser chamado por uma mulher, Coulter acorda em um lugar fechado que parecia uma cápsula ou uma cabine de helicóptero. Uma mulher aparece para ele e pergunta de onde veio a explosão, e o mesmo questiona quem era ela. Ela fala que Coulter já sabe isso, e que aquela é a unidade de castelo sitiado. Após isso, ela diz que vai resgatar as lembranças dele através de exercícios. Ela então começa uma rotina de memória. Enquanto recita um texto, imagens aparecem na tela para o soldado, mas o mesmo está apenas tentando sair dali. Após alguns segundos, o soldado começa a se lembrar das coisas. A mulher pergunta se ele se lembra quem ela é, e Coulter a chama de Goodwin. De repente, um doutor chamado Rutledge aparece rapidamente no monitor, enquanto parece verificar algo. Coulter então pede para falar com seu pai, mas ignorando o homem, a capitã apenas continua perguntando coisas sobre a explosão, mas ele diz não saber nada. Goodwin fala que ele voltará para o trem, e se ele dar qualquer explicação, ela o envia de volta, após pedir que ele descubra mais coisas sobre a explosão. Segundo da volta. Ao retornar ao trem, Coulter percebe algumas coisas acontecendo diferente do que ele se lembrava. Apesar de não entender o que ele quer dizer, Christina ainda acha interessante. O soldado então fala que Christina era a garota bonita, e que toda simulação tinha alma. Coulter fala que tudo ali se parece muito real, e admira os detalhes. E ele parece convencido de que está em uma simulação. Achando suspeito algo que ouviu, o soldado vai para cima de um comediante que estava preocupado com o tempo de atraso do trem. Mas após o questionar esse feito de bobo, percebe que a explosão não tinha nada a ver com ele. Olhando em volta, ele vê mais uma vez o garoto entregando a carteira que o homem deixou cair do trem. Continuando sua procura, ele se lembra que a explosão veio da parte de trás, e então vai até o banheiro. Após procurar um pouco, o soldado checa o duto de ventilação e acha uma bomba que é acionada por ligação. Ele tenta falar com Goodwin, achando que ela está vendo ele, mas não recebe resposta, e por não saber o que fazer, ele sai dali sem mexer na bomba. Ao voltar, ele finge ser segurança do trem e diz haver um problema no vagão, e com essa desculpa, ele pede para todos pararem de mexer nos aparelhos eletrônicos. Um homem parecido com o Johnny Cage se recusa a escutá-lo. Então, o soldado quebra seu queixo com um soco, o que assusta os passageiros. Vendo como as pessoas estão preocupadas, ele diz para não se preocuparem, pois aquilo não era real. Então a bomba explode mais uma vez. Ao voltar à cápsula, Goodwin o avisa para se acalmar e pergunta sobre o que ele descobriu. Após confirmar que encontrou a bomba, ele pede para falar com o Dr. Rutledge sobre a situação. Ele diz que quer saber sobre a unidade dele, pois ele estava no Afeganistão até 2 dias antes. Mas através de Goodwin, ele descobre que isso foi há 2 meses atrás, e que a partir de então ele esteve com eles. Ainda confuso, ele conta a ela o que descobriu no trem. Então Goodwin revela para ele que aquilo era uma simulação e que vidas estavam em perigo. Sendo pressionada por Coulter e com a autorização de Rutledge, Goodwin conta a ele que o trem para onde iria já havia explodido horas atrás, mas também fala que ainda mais explosões iriam acontecer. Mesmo sem entender direito, Coulter conta a ela sobre onde havia encontrado a bomba e como era sua armação. Goodwin então conta que o alvo eram 2 trens, um de passageiro, que é o que ele estava, e outro de mercadorias, e que para isso, o causador da destruição deveria estar nos arredores para ter noção de quando detonar. E em seguida, um manda de volta. Terceira volta. Coulter volta para o trem, onde vê os pequenos eventos acontecerem de novo. Sabendo que isso não era uma simulação, ele age de maneira diferente, e até mesmo atencioso com Christina. O soldado então pergunta para o guarda se alguém no trem estava tendo algum comportamento suspeito, mas o senhor fala que o único suspeito era o próprio Coulter. Coulter então convida Christina para o jogo, onde
onde ela devia dizer que no vagão parecia estar agindo estranho. O soldado nota um homem saindo do banheiro e pergunta a Christina se mais alguém havia saído de lá. Mas além do homem, ela diz que só viu Coulter. O soldado então procura suas coisas para ver se ele era o terrorista, mas não acha nada de diferente, apenas uma anotação com o nome da moça. Ele decide ir atrás do suspeito e chama Christina para ir com ele, na intenção de salvá-la da explosão. Após saírem, Christina fica sentada do lado de fora da estação, enquanto Coulter segue o suspeito para o banheiro, mas vendo que havia alguém o seguindo, o suspeito sai rapidamente do local. Coulter não desiste e vai atrás. Ele se senta ao lado do homem e pergunta se o suspeito pode emprestar o celular para ele, mas o homem se recusa, e Coulter o ataca ao achar sua atitude estranha. Porém, nessa hora, vemos o trem explodindo ao longe, sem um homem ter feito nenhuma ligação. Ainda não convencido que o homem não era o responsável, Coulter ataca o suspeito, que para se defender chuta o soldado para os trilhos do trem, onde ele acaba sendo atropelado. Ao voltar para o local fechado, Coulter está sem contato com o centro de operações, e o local está frio bastante para o soldado quase congelar. Coulter tenta desesperadamente recuperar o contato com a base. Depois de mexer em alguns cabos de força, ele tem sucesso em iniciar a energia. Após isso, ele começa a ouvir vozes vindo do monitor. Assim que mexe nos fios da tela, ele consegue recuperar a conexão com a base. Então ele conversa com Rutledge, que revela ao soldado que ele é responsável pelo comando. Coulter fala que conseguiu salvar uma passageira, mas Goodwin diz que salvar passageiros não levará a lugar nenhum, pois ela não estava viva de verdade, mas assim apenas o código-fonte. Goodwin e Rutledge então contam para Coulter que isso que eles estão fazendo não é uma viagem no tempo, mas sim uma viagem pelos últimos 8 minutos da vida de Sean, até o corpo que Coulter assumirá ao ir para o trem. Eles dizem que é como uma realidade paralela vista através das memórias do código-fonte, onde salvar as pessoas não vai adiantar, pois elas já morreram. E dizem também que Coulter deve achar o causador da explosão, para que eles possam evitar outro ataque em massa que ocorrerá no centro de Chicago. Goodwin então avisa Coulter sobre uma arma que fica em uma dispensa do trem, o dando permissão para usá-la e o manda de volta. Schlarta volta. Ao voltar, Coulter surpreende Christina ao narrar tudo o que está para acontecer. Ele se aproxima dela e pergunta se a mulher confiaria nele se ele fizesse algo estranho e perigoso, mas ela responde que não e o deixa chocado com a sinceridade. O soldado então vai até a dispensa pegar a arma, mas acaba sendo detido pelos guardas. Coulter acorda algemado no meio do vagão, com Christina questionando sobre o que ele fez. O soldado pergunta para ela o que a mulher faria e fala para ela que se ele tivesse 1 minuto de vida, ele ligaria para seu pai e se desculparia. Após Christina falar que tudo ia ficar bem, a explosão ocorre mais uma vez. Coulter tem visões de locais e pessoas e então volta para a cápsula. Ele reclama com Goodwin sobre a péssima ideia de pegar a arma e diz que quer falar com seu pai, e ela diz que vai providenciar isso. Coulter quer saber como ela da operação e se ele saiu melhor que ela. Goodwin se afasta um pouco e o soldado consegue ver um brasão de forças especiais. Goodwin então fala que nunca foi ao código-fonte, pois os requisitos eram muito perigosos e só ele poderia ir. Após falar que ele está indo muito bem, então ela o envia de volta. Shinta volta. Voltando ao trem, Coulter desenha o brasão que viu em um guardanapo, e quando Christina chega, pede para ela descobrir o que aconteceu com Coulter Stevens, que ele disse é um amigo próximo dele. Após Coulter se enrolar dizendo que estava tendo sonhos bem intensos com ela, Christina vai em busca das informações pedidas. Suspeitando de um passageiro que estava no telefone, Coulter vai até ele e revista sua bolsa, mas após não encontrar nada, o soldado vai até uma senhora que trabalhava no hospital militar após ver sua bolsa. Perguntando para a senhora, ele descobre que o brasão era da Força Aérea e pede o celular da mulher emprestado. Enquanto tentava contato com o Dr. Rutledge daquela realidade, Christina chega e informa que o Capitão Coulter Steven partiu dessa para melhor há 2 meses enquanto estava em ação. Coulter não acredita, mas após ela falar coisas sobre ele e seu pai, o soldado acaba entrando em choque e começa a ouvir a voz da Capitã Goodwin enquanto tem visões da missão que estava quando foi finalizado. Após voltar para a cápsula, ele confronta a base sobre estar morto ou não. Ela diz que isso é irrelevante e que ele precisa se concentrar na missão. Vendo que o soldado não vai dar para trás, ela conta que Coulter está em meio coma, onde apenas uma parte de seu cérebro está funcionando, e que tudo que ele vê é apenas sua própria concepção da realidade. O Rutledge aparece e diz que ele precisa voltar para o trem, mas ele fica indignado com a forma que o código-fonte funciona e que aquilo não seria certo. Mas o doutor fala que a lição do código-fonte foi aprovada e sancionada. O doutor também fala que muitos soldados adorariam poder servir o país mais uma vez antes de partir para outra, mas Coulter fala que uma única morte é o suficiente. Ainda bem que esse carro é o Subaru de Re-Zero, senão ele com certeza não ia aguentar muito. O doutor então fala que se a missão tiver sucesso, ele desligará as máquinas e deixará Coulter ir, e então
fala que 2 milhões de vidas americanas dependem disso, e começa a mandar Coulter repetidas vezes para o trem, sem descanso. Já após várias vidas, Coulter está caído na cápsula, falando que não aguenta mais fazer isso, mas Rutledge coloca uma gravação de seu pai fazendo um discurso emocionante sobre ele, o que faz Coulter pedir para voltar. Após voltar para o trem, Coulter vai até a bomba e pega o celular, e então liga para o único número que tinha no registro de chamadas. Ao mesmo tempo, um homem perto de Coulter atende o telefone, e quando o soldado fala o telefone para o homem se virar, o cara em sua frente se vira. Suspeitando do homem, Coulter o ameaça com uma arma, mas após ligar para o homem de novo, ele vê que ela está com um homem certo. Procurando mais um pouco, ele vê que o homem que sempre esquecia a carteira no trem atendendo o telefone. Coulter vai atrás dele e o vê jogando a carteira de volta no trem. O soldado vai e pega a carteira, e lá ele descobre a identidade do suspeito. Após apertar a saída de emergência, ele se joga do trem, e vimos Christina pedindo para pararem no trem. Coulter se levanta e vai atrás do homem, que estava em um furgão branco, e rende o suspeito com uma arma. O suspeito abre o furgão e mostra as bombas que estavam lá dentro, e tinha até mesmo uma radioativa. De repente, Christina chega ao local e chama por Coulter. Aproveitando da distração, o criminoso atira em Coulter e depois em Christina. Antes de ir embora, o homem fala que está fazendo isso porque o mundo está perdido, e de primeiro precisa ser destruído para depois ser reconstruído. E vemos que o trem explodiu. Enquanto Coulter volta para a cápsula, ele vê várias imagens mais uma vez. Após chegar, ele fala a Goodwin e ao doutor sobre a identidade do criminoso, e sobre o furgão branco, e confirma haver mais bombas, e até mesmo uma radioativa. Após ser parabenizado pelo bom trabalho, Coulter volta uma última vez para conseguir salvar as pessoas do trem, mesmo sabendo que são apenas lembranças. Em seguida, vemos que na linha do tempo original, o exército teve êxito em capturar o criminoso antes que ele pudesse finalizar mais pessoas com as bombas. Enquanto o Dr. Rutledge está sendo elogiado pelos seus superiores, Goodwin e Coulter estão conversando. Mesmo com Goodwin falando que as pessoas daquela realidade já morreram, Coulter insiste em voltar para salvá-las, e também pede que após os 8 minutos se passarem, ela desligue as máquinas que o mantêm vivo. Apesar de estarem certos sobre o que fazer, Goodwin o manda de volta para o trem, o desejando boa sorte, e Coulter diz que com certeza o salvará. Voltando ao trem, Coulter convida Christina para um encontro, e pede a ela um pouco de tempo, pois ele precisa salvar o mundo. Coulter então vai até a bomba e desarma os 2 celulares. Ele sai do banheiro e passa pelo suspeito. Em seguida, rouba as algemas do segurança do trem. Na linha do tempo original, vemos o Dr. Rutledge dizendo para Goodwin limpar a memória de Coulter e o preparar para as próximas lições. Voltando ao trem, vemos Coulter parando o criminoso e o algemando ao trem. Ele pega o celular do cara e liga para a polícia, denunciando todas as coisas que o criminoso ia fazer e contando que estavam com as bombas. Usando o telefone do criminoso, Coulter manda um e-mail para Goodwin e em seguida liga para seu pai, onde ele diz ser um amigo. O pai de Coulter então fala que queria ter dito que amava o filho antes do desastre acontecer, e o soldado fala que ele já sabia disso. Em paralelo na linha original, Woody vai até o corpo de Coulter e o observa. Rutledge é informado que a capitã está na mesma sala que o soldado, e então vai até lá. De volta ao trem, Coulter vai até Christina e a pergunta o que ela faria se tivesse menos de 1 minuto de vida, e ela responde que viveria ao máximo e os dois se beijam. Na linha original, vemos que Goodwin desliga a máquina e deixa Coulter partir. Voltando ao trem, vemos que a explosão lá aconteceu e Coulter continua vivo no corpo de Sean. Assim, tendo mais uma vez para viver, o soldado diz para a mulher que agora tudo ficará bem. Os dois saem do trem e voltam ao local, e vemos então que é o mesmo local da visão que ele tinha quando ele voltava do código-fonte. E olhando o reflexo da escultura, ele vê que ganhou uma segunda chance como Sean, e ele aceita de bom grado. Em seguida, na base da Força Aérea da realidade do código-fonte, Goodwin recebe um e-mail de Coulter, onde está a informação sobre o ataque fracassado das bombas. Ela vai até a sala de Rutledge, e lá ela ouve sobre a mesma coisa do e-mail. Goodwin então se retira da sala e vai até a cápsula onde estava o corpo de Coulter, terminando o e-mail que dizia que o código-fonte era mais do que eles pensavam, pois ao salvar as pessoas, foi criada uma outra realidade. E no final do e-mail, Coulter pede para Goodwin que quando for fazer o teste do código-fonte, dizer para o Coulter dessa realidade que tudo ficará bem. Fala galera, vocês aguentariam fazer uma missão onde tenho que voltar à vida várias vezes? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto. Sim, mais um canal. Dessa vez estamos passando pelas terras dos games. E se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.